Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Essas são as expressões de Davi no Salmo 31, versículos 14 a 16. São expressões quando ele estava fugindo do seu filho Absalão e tantas pessoas contra ele, algumas trazendo injúrias, o acusando, né, o difamando, e ele então faz essa oração diante do Senhor, diante daquele único que realmente pode fazer alguma coisa por ele. Irmãos, é diante desse Deus que eu quero convidá-los a estar comigo nesse culto de meio de semana, que nós chamamos de culto de oração, mas também de estudo bíblico. Todos sejam bem-vindos aqui à sala da minha casa. Por enquanto, ainda nesse período de pandemia, nós estamos gravando os cultos de quarta-feira, mas se Deus quiser, no futuro próximo, com as vacinações acontecendo, nós passaremos a fazer os cultos presenciais na igreja. Não sabemos ainda se transmitiremos online, mas isso nós vamos ver na ocasião a necessidade desse procedimento, tá bom? Vamos orar, ter essa primeira palavra de oração e logo em seguida nós vamos cantar um hino ao Senhor. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua graça. Obrigado, ó Pai, porque tu nos livras dos nossos inimigos. Obrigado porque podemos contar com a tua mão. Obrigado porque o teu rosto tem resplandecido sobre nós e nos dando a paz. Receba, Senhor, tudo aquilo que será oferecido a ti nessa noite. Ao mesmo tempo, esteja nos abençoando e nos conduzindo. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. É tão bom lembrar o amor glorioso de Jesus. Vamos cantar esse hino que fala desse amor glorioso. Oh, que amor glorioso! Esse grande amor, esse inefável amor do Senhor. Louvemos ao Senhor com esse hino.
Continuando então esse nosso culto de oração e de estudo bíblico, vamos ter um tempo de intercessão, lembrando aquelas irmãs da nossa igreja que estão adoentadas e também por tantos outros pedidos que chegaram até nós, ou então que nós tomamos ciência devido ao contexto que nós estamos vivendo. Então quero convidá-lo a elevar o seu coração e a sua mente até o trono da graça, para que as nossas orações cheguem a Deus, Ele as ouça e nos abençoe com a sua bênção, com uma resposta. Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque é sempre bom nós nos lembrarmos que por nós mesmos nós não poderíamos falar contigo, nós não poderíamos nos relacionar contigo, mas aquele sacrifício tremendo de Cristo na cruz do Calvário, o Deus Filho se fez homem e habitou entre nós e foi obediente até a cruz. Isso para que fôssemos salvos. Isso para que tivéssemos um relacionamento contigo. Isso para que pudéssemos elevar as nossas orações a Ti e nos aproximar a Ti com os nossos louvores e também com as nossas orações. Muito obrigado por tão grande obra da cruz. Também, ó Deus, nós viemos aqui colocar esses pedidos, ó Pai. São irmãs que estão passando problemas de saúde. A irmã Dora está em casa, precisa guardar repouso ainda, está melhorando aos poucos, ó Pai, mas vem abençoar, curar essa irmã para que definitivamente ela possa participar das atividades da igreja, voltar às suas atividades diárias, ó Pai, diárias, ó Deus, que ela possa te glorificar em tudo que ela fizer. Ajude, ó Deus. Bem sabemos que ela está aproveitando bem esse tempo de enfermidade para evangelizar, para orar. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens colocado esses desejos no coração dessa irmã e nós precisamos aprender mais com ela a respeito dessas práticas, ó Pai. Abençoe e cuide dessa irmã. Também a irmã Janaína, a irmã Lourdes, a irmã Marilda, a irmã Janaína não estava bem de saúde semana passada. Cuide dessa irmã, ajude a Deus a se recuperar, que nada venha impedir as cirurgias que ela vem fazer e também as atividades profissionais que ela está exercendo. Cuide, ó Deus, e abençoe, ó Deus, essa irmã. Obrigado pela recuperação da irmã Marilda e também obrigado pela recuperação da irmã Lourdes. Obrigado que essas irmãs têm participado dos cultos da igreja sempre que possível. Senhor, obrigado pelo cuidado que Tu tens tido sobre a vida delas, ó Deus, pela recuperação que elas tiveram. Também pediu para a irmã Anacleta a sua saúde, a sua recuperação. Da mesma forma, a irmã Jaqueline, ó Deus, que está avançando, caminhando, ó Deus, nessa recuperação. E Tu tens abençoado, tem cuidado dela. O que nós pedimos, ó Deus, que tudo seja resolvido, ó Deus. Que ela se recupere plenamente, para que ela não sinta mais as limitações das doenças. Abençoe, ó Deus, essa irmã. Da mesma forma, a irmã Roselane, a sua vida, a sua saúde. Lembro do seu filho que sofreu um pequeno acidente, mas graças a Deus está se recuperando. Senhor, obrigado pelas Tuas bênçãos e o Teu cuidado sobre ela e sobre a sua família. Senhor Jesus, venha ajudá-la, ó Deus, nos tratamentos que precisa fazer. Acompanhe, ó Deus, com a Tua graça. Também, ó Deus, a irmã Silene, que está fazendo exames, vai passar por uma cirurgia, vai passar por um tratamento demorado, melhor dizendo, mas, ó Deus, esteja cuidando, esteja fortalecendo essa irmã, dando ânimo e coragem em frente aos desafios que ela está enfrentando e enfrentará ainda. Dê forças, ó Pai, aquela força que vem do alto, ó Deus. Porque se nós contarmos com as nossas próprias forças, somos muito limitados, mas Tu tens todo o poder e Tu podes nos dar a força que necessitamos.
para enfrentar as diversas dificuldades da vida, ó Deus. Também, ó Deus, lembra da irmã Janaína, sua saúde, as lutas que ela passa em relação à família, ó Deus, as dificuldades de saúde que ela está tratando, essa expectativa de cirurgia, ó Pai, que foi interrompida devido à pandemia, cuide dela. Também a cirurgia do irmão Vladimir, lembrei bem agora, é um irmão que também teve uma cirurgia interrompida devido ao surgimento da pandemia, precisou remarcar o dia dessa cirurgia e ainda não foi remarcado. O Senhor esteja cuidando, abençoando também esse irmão, ó Deus. Senhor, cuide deles para que, embora essa cirurgia esteja sendo adiada e esteja demorando, eles não possam se sentir limitados, não venham sofrer, ó Deus, devido às suas dificuldades de saúde. Abençoe o Deus. O Márcio, Pai, o pedido que a irmã Audileia fez. Ele fez, passou por uma cirurgia complicada, difícil, mas graças a Deus ele está se recuperando bem. Obrigado por tamanha graça. Ela colocou o pedido na família Bens, nós oramos por ele e muito obrigado, ó Deus, porque tu ouvistes as nossas orações. Também lembro do outro pedido que ela fez, do Senhor Fidelis, que também está com um problema grave em sua saúde, ó Pai. Ajude esse Senhor, ó Deus. Dê forças, ó Pai. Se for da tua vontade, que ele se recupere plenamente. O que nós pedimos, ó Pai, que isso aconteça e que tu dês condições para que ele se trate de forma adequada. Abençoe, ó Deus, esse Senhor Fidelis, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Cuide dele, Senhor. Eu peço pelo seu Paulo, irmão pai da Luana, ó Deus. Ó Jesus, venha cuidar dele. Está passando por uma questão também complicada em sua saúde, um problema em sua perna, ó Deus. O Senhor, está realmente difícil, mas nós confiamos na tua graça e no teu poder. Tu podes curá-lo fisicamente, da mesma forma como tu podes curá-lo espiritualmente. Venha agir de forma completa nessa vida. Há algo urgente, ó Pai, que é esse problema da sua perna. Senhor, que os tratamentos surtam efeito, que a medicação adequada seja encontrada, ó Pai, e que tudo ocorra, ó Deus, para que ele melhore da sua perna e que esse problema, ó Pai, seja resolvido. Senhor, vem cuidar dessa família do seu Paulo, nas lutas que estão enfrentando, nas dificuldades que tem. Que a tua intervenção sobrenatural esteja em cada membro dessa família, ó Deus. Da mesma forma, lembramos, ó Deus, do Rodrigo, nós oramos por ele. Obrigado que as respostas têm sido muito boas. Ele passou por mais de 15 horas de cirurgia no problema grave do cérebro, mas graças a Deus a sua recuperação foi visível, foi notória, os médicos atestaram isso e ele já pôde voltar para a sua casa para continuar o tratamento em casa. Obrigado, ó Deus, por tamanha misericórdia tua. Obrigado por tamanha bondade tua sobre a vida do Rodrigo. Esteja ainda cuidando desse coração. Esteja abençoando a sua alma, ó Deus. Salvando-o de si mesmo e do poder do inimigo. Da mesma forma como tu estás agindo na sua saúde. Cuide dele, abençoe o Rodrigo. Toma-o em tuas mãos de forma plena, ó Deus. Senhor, a irmã Anelice pede pelo Gabriel. Ó Deus, aquele moço que foi vítima daquele assalto com tamanha violência que aconteceu num dos municípios, melhor dizendo, num dos distritos de Nova Friburgo. Senhor Jesus, venha cuidar desse rapaz que está internado ainda, cuidando da saúde. Ó Deus, ajude-o a se recuperar. Abençoe, ó Deus, essa vida, ó Deus. Que ela seja alvo do teu amor e da tua graça. Coloco, Deus, diante de ti a questão das voltas às aulas, ou da volta às aulas, ó Pai. Quanto conflito, ó Pai, nesse sentido.
quantas dúvidas, quantas questões estão sendo levantadas favoravelmente e contrariamente. O que nós pedimos a Deus é que tu deis sabedoria do alto aos corações dos crentes, aos corações daqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão, Deus, para que a melhor decisão seja tomada dentro do seio familiar. Senhor, nós pedimos que tu abençoes esse programa de vacinação contra a Covid-19 que está sendo colocado, que as vacinas cheguem, que o máximo possível de pessoas sejam vacinadas, os profissionais de saúde, os idosos, mas também os profissionais de educação sejam vacinados, todos aqueles que trabalham nas escolas, ó Deus, para que a volta às aulas seja segura, tranquilo, ó Deus, não haja nenhum problema, e para que daqui a pouco não tenhamos que fechar a escola devido a algum caso de Covid-19 que surge. Ó Deus, de coronavírus que surge. Ó Senhor, venha ajudar, venha abençoar o país, os estados e municípios nesse retorno, Pai, hoje nas decisões quanto ao retorno das aulas. Oriente-nos, ó Pai. Também, ó Deus, eu quero pedir pela nossa igreja. Estamos estudando, mesmo de forma paulatina, pouco a pouco, ó Deus, sobre a tua vontade, o que tu queres para a tua igreja. Quando nós abordamos a questão da trelice da videira, vemos que não estamos caminhando tão de acordo com aquilo que tu queres que nós façamos, de acordo com, levando em consideração a grande comissão. Quantas vezes estamos mais preocupados com a treliça? Quantas vezes estamos mais preocupados com o entretenimento nos cultos? Quantas vezes estamos mais preocupados conosco mesmos, enquanto tantas vidas estão sendo perdidas aí fora? Que nós, não é para deixarmos de nos preocupar conosco mesmo. Não é para deixarmos de nos preocupar com os cultos que oferecemos a Ti, com a participação, com a dinâmica dos cultos, com a pregação da Tua Palavra, com o ensino da Tua Palavra, não é isso. Mas nós também precisamos olhar para fora e buscarmos aquelas almas que estão se perdendo. Irmos ao encontro delas, para que elas conheçam Jesus Cristo e se rendam aos seus pés. Nos ajude, ó Pai, nas decisões que precisamos tomar nesse sentido, que a tua igreja entenda e que cada membro abrace essa proposta que não é minha, essa proposta que não será da liderança da igreja, mas essa proposta que será bíblica, oriunda da tua palavra, vindo diretamente de Mateus 28. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir os teus propósitos para a existência da igreja. Também, ó Deus, nós pedimos por aquelas famílias que estão sendo vitimadas pelas fortes chuvas que estão acontecendo, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, ó Pai. As chuvas são sempre bem-vindas. As chuvas são necessárias, nós te louvamos, te agradecemos pelas chuvas, mas por certo algumas famílias estão sofrendo, isso muitas vezes por descuido da sociedade, e isso muitas vezes também por falta de prudência das famílias de morarem em situações de alagamento ou de risco. Mas, ó Deus, tu sabes a situação do nosso país, tu sabes a situação das famílias, da pobreza em que muitas delas se encontram. Ajude, ó Pai, venha cuidar, ó Deus, ajude essas famílias que se encontram hoje sofrendo, perdendo familiares, em alojamentos, desalojadas, ó Pai. Ajude, ó Deus, essa família, cuide delas, derrame, ó Deus, a tua bondade na vida delas. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de cantar com os irmãos, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, um cântico que diz amigo de Deus. Irmãos, como é bom ser amigo de Deus. Se você ainda não é amigo de Deus, você que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, eu quero convidá-lo a que você tome uma decisão por Jesus Cristo e se torne assim o amigo de Deus.
Jesus disse em João capítulo 15 o seguinte: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. O que Jesus quer de você para a sua vida, você precisa fazer. E a primeira coisa que você precisa fazer para obedecer a Cristo é recebê-lo no seu coração e na sua vida. Vamos cantar então esse cântico que diz: Amigo de Deus. Irmãos, dando continuidade, vamos ver então Provérbios 22, vamos continuar com esse estudo de Provérbios 22. Como tem sido bom para mim estudar Provérbios 22. Quantas coisas eu tenho aprendido. Espero que você também esteja aprendendo como que o sábio trouxe verdades de Deus de forma tão prática para as nossas vidas. Se você quer ser feliz, busque essa sabedoria de Deus. É isso que nós vamos ver um pouco nessa noite. Na sua tela, você encontra o seguinte: Provérbios 22, parte 1 e parte 2. Pela graça de Deus, nós já encerramos a parte 1 e hoje nós vamos entrar na parte 2, ok? Então eu gostaria de ver com você essa segunda parte do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículos 17, 18 e 19. Vamos ver então, irmãos, esse estudo no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia então, lá no livro de Provérbios, para lermos o texto bíblico. Provérbios 22, versículos 17 e 18. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ver somente o versículo 17 e 18, o versículo 19 eu vou ver num outro momento, tá bom? Hoje vamos ver somente o versículo 17 e 18. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável
os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios. Eu gostaria de investir um tempo maior em Provérbios, hoje, nos versículos 17 e 18. O versículo 19, eu acredito que vai poder se enquadrar dentro desses outros tópicos que aparecem aí. A vantagem de obter as palavras da verdade, né, tem na sua tela, e recomendações diversas. Eu vou fazer somente menção hoje aos versículos 17 e 18. Vamos ver o que o Senhor tem muito a nos dizer, não é? Então, acompanhando aí, irmãos, na sua tela, você vai encontrar o seguinte: ouvir e desfrutar da sabedoria. Esse é o tópico que nós vamos ver nesse estudo de hoje, querendo o Senhor que isso aconteça. Você tem aí também na sua tela. A obediência é o caminho mais curto e mais seguro para a felicidade. Irmãos, eu acho que esse é um conceito, eu penso, melhor dizendo, que esse é um conceito que não é bem ensinado. A obediência é o caminho mais curto para a felicidade, sim. Algumas pessoas acham que obedecer significa menosprezo, estar subjugado, submetido a alguém. Mas a anarquia, a falta de autoridade, não leva à felicidade. Na realidade, o diabo tem trazido alguns conceitos dele, não é? Tem implantado de uma forma geral em todo mundo a respeito da falta de confiança em autoridade. Não é porque algumas autoridades falham que nós não podemos parar ou deixar de obedecê-las. Nós não podemos colocar todas as autoridades dentro de um mesmo pacote. Não é porque um político erra que nós podemos julgar todos os políticos e até mesmo a política, porque em suma, ou via de regra, a política, a boa prática da política é algo benéfico para a sociedade. Uma sociedade sadia passa também por uma boa prática de uma política que tenha ética, que seja íntegra, que seja honesta, não é? Mas o inimigo do homem, ele implantou um determinado conceito e tem implantado determinados conceitos de que as autoridades não merecem respeito. Isso passa pelo ambiente político, mas também passa pelo ambiente familiar e até escolar. Quantos professores não são respeitados? Quantos professores hoje em dia estão sendo vítimas de violência? E, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu não estou falando de um ou dois, eu estou falando de vários a cada dia. Só um caso ou outro que chega na mídia, mas não são poucos. Alguns atos de violência física chegam à mídia, mas aqueles atos de violência verbal, isso não acontece de uma hora, isso não acontece de vez em quando, isso acontece muito frequentemente. E o que mais me espanta é os professores que estão vendo essa transmissão, vão concordar comigo, porque eu sou professor, é a impunidade das agressões verbais dos alunos para com os professores. É lógico que o professor também não tem o direito de agredir verbalmente o aluno, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas eu fico assim impressionado com as agressões verbais dos alunos com os professores, e quando chega na direção da escola, parece que as pessoas não querem ter um desgaste maior, fica com medo do conselho tutelar, ou não querem gastar o seu tempo
tendo que responder perante uma promotoria de justiça, eu não sei bem. Mas, de qualquer forma, são muitos e muitos casos que eu já presenciei nesse sentido. Aqui o texto está falando o seguinte: é seguir a obediência é o caminho mais curto e mais seguro para a felicidade. Ou seja, todos aqueles que não se colocam numa posição de desobediência, seja por qualquer influência que tenha sofrido, eles estão rumando rapidamente para a infelicidade. Nós vemos uma infelicidade individual da sociedade, devido a esse desrespeito às autoridades, mas nós também temos presenciado uma infelicidade social. As pessoas não estão felizes. Eu estava refletindo hoje pela manhã, lendo um pouco a palavra do Senhor, vendo algumas coisas a respeito de Deus, e que antigamente não se ouvia muito falar da necessidade de terapeutas, de psicólogos. Hoje, os consultórios estão lotados, as próprias escolas enviam, os próprios pais, vendo algum distúrbio de comportamento, que na maioria dos casos é simplesmente a falta de limite ou a falta dos seus pais cumprirem o seu papel de educadores dos seus filhos, então lança-se mão ou lançam-se mãos, não é, dos psicólogos para que eles resolvam questões que na realidade deveriam ser resolvidas no meio do seio familiar. Essa crise de autoridade, ou melhor, essa desobediência generalizada, tem trazido infelicidade ao homem. Mas eu quero te falar para você nessa noite. Se você quer ser feliz, realmente, obedeça às suas autoridades. Comece obedecendo o seu pai e a sua mãe, dando-lhes a honra devida através da obediência. Obedeça a orientação dos seus líderes espirituais, dos seus líderes civis, lá na escola, as autoridades civis, policiais, as autoridades políticas. Obedeça a orientação. A única coisa, o único precedente que a Bíblia abre para desobediência é quando qualquer uma dessas autoridades quiser exigir uma prática que seja contrária ao que Deus ensina em sua palavra. Mas, de outra forma, qualquer desobediência é um pecado contra Deus. Então, queira obedecer ao Senhor, porque isso é necessário para a sua vida, para a sua felicidade. Nós temos, então, acompanhando aí na sua tela, 3 conselhos que são dados e uma promessa é feita à luz desses versículos. 3 conselhos são dados e uma promessa é feita à luz desses versículos. Os 3 conselhos estão no versículo 17 e a promessa está no versículo 18. Por isso que eu quis me ater a esses versículos no dia de hoje. O primeiro conselho, então, e nós já vamos passar para ele, vai aparecer aí para você. Em 3 conselhos. Primeiro, incline os ouvidos. Incline os ouvidos. Para ouvirmos claramente o que Deus nos diz, precisamos inclinar os ouvidos. Meus irmãos, inclinar os ouvidos é quando alguém faz assim, não é? Quando a gente vai chegando a uma determinada idade,
que é o meu caso, ou não, mas é o meu caso já. Às vezes as pessoas falam, eu preciso fazer assim para poder ouvir e entender aquilo que as pessoas estão falando. E é esse ato, conforme a gente viu ali na figura no PowerPoint anterior. É você estar inclinando, é um ato deliberado da sua vontade. Deus não vai inclinar os seus ouvidos. É você quem precisa fazer isso. O que Deus faz é nos possibilitar o acesso a todas as suas orientações. Mas você precisa inclinar os ouvidos. Você já foi num ambiente em que havia um burburinho generalizado, muitas pessoas falando, e alguém quer falar com você, e o barulho está alto, e você precisa se inclinar para a pessoa e botar a mãozinha aqui para poder ouvir o que ela está falando, né? Chegar próximo dela para poder ouvir o que ela está falando. Irmãos, é mais ou menos essa ideia que o sábio está nos trazendo aqui. Isso porque, irmãos, há muitas vozes disputando nossa atenção. O tempo todo essas vozes estão falando, seja através das redes sociais, seja através da televisão, seja através do rádio, seja através de vídeos que você procura e assiste, são mídias, né? Seja através de jornais escritos, de livros que você lê, ou até mesmo de conversas que você tenha. Há muitas vozes, muitas pessoas falando coisas diferentes, até desconexas. E a maioria dessas pessoas está tentando te convencer e te pregar uma ideia. Isso se chama pregação ideológica. Essas pessoas estão defendendo as suas ideias. Muitas vozes aparecem no mundo. Você sempre vai encontrar uma adequada ao seu interesse. Porque a gente sabe que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não entra nas nossas mentes, mas ele nos conhece muito bem. Ele, através dos seus anjos maus, ele sabe o que te interessa. Eu gosto muito de ver séries, mas infelizmente até algumas séries que no passado traziam alguns conceitos éticos importantes, hoje em dia já não está mais tanto assim. Hoje em dia eles estão mais pregando ideologias, ensinando, defendendo ideologias, do que pregando a boa ética que ensinavam no passado, onde as pessoas se respeitavam, onde havia limites, onde as coisas andavam mais de acordo com os princípios cristãos. Então, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, precisamos sim estar atentos àquilo que Deus nos diz. Porque se não inclinarmos os nossos ouvidos, nós ouviremos outros ruídos, atentaremos para outras vozes e não entenderemos com clareza a mensagem divina. Mova o seu coração para Deus. Busque ouvir o que ele tem a dizer. E eu quero incentivá-lo a buscar a sua voz na sua palavra. Irmãos, eu não desconfio do poder de Deus, da capacidade que Deus tem para falar algumas coisas ao coração das pessoas. Mas, via de regra, o que o Senhor usa é a sua palavra. O que o Senhor quer para a vida do homem, tudo aquilo que o homem precisa para uma vida piedosa, se encontra na sua palavra. Busque ouvir ao Senhor. Todas as vezes que nós oramos, nós falamos com Deus. Mas todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, o Senhor fala conosco. E o Senhor sempre tem algo
a lhe dizer. Não faça como alguns que fecham os olhos e apontam no dedo, botam o dedo assim e querem ver o que o Senhor quer lhe falar naquele dia. Não é assim. É o estudo sistemático da Bíblia. Leia um livro da Bíblia, não é? Comece lendo o livro, do primeiro capítulo ao último. Assim o Senhor vai falando ao seu coração, te trazendo verdades que Ele tem, e nada tirado assim ao acaso, nenhuma verdade solta, mas dentro de um contexto bíblico. Então, meu querido irmão em Cristo, e se você não tem a Cristo ainda, você pode ir lá na Bíblia que você tem em casa, contanto que seja uma Bíblia cristã, não é? Lembrando que algumas seitas que nós temos aí não são cristãs, mas eu não vou me referir a isso agora. Mas mesmo uma Bíblia católica, você vai poder abrir a sua Bíblia e ler algumas coisas que Deus tem para te dizer lá. Ok? Então essa é a forma de nós inclinarmos os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer nos dizer. Mas vamos ver também um segundo conselho que o versículo 17 nos apresenta. O segundo conselho: ouça as palavras. Ouça as palavras. Precisamos ouvir atentamente o que Deus nos fala por meio de sua palavra. Ouça as palavras. Não custa insistir, meu irmão. Deixe-me passar, por gentileza. Isso. Ouça as palavras, precisamos ouvir atentamente o que Deus nos fala por meio de sua palavra. Muito bem, eu acho que eu tinha esquecido de passar o PowerPoint. Meu querido irmão, só para lembrar o que é esse versículo 17, só para afirmar que nós estamos realmente dissecando esse versículo 17, diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Ouça as palavras. Irmãos, Deus nos fala através de sua palavra. E conforme eu já falei atentamente, nós precisamos ouvir. Observe que ouvir aqui é um ato que vai além de você meramente escutar aquilo que está sendo dito. Não é? Não é um ato físico, não é simplesmente você se inclinar, mas você ouvir, mas também ouvir no seguinte sentido, no sentido de acolher e entender aquilo que está sendo dito. Muitas vezes, meu querido irmão, nós até nos movemos, nós movemos os nossos corações para ouvir o que Deus diz. Muitas vezes nós até nos inclinamos para ouvir o que o Senhor fala através da sua palavra. Mas se nós não quisermos acolher aquilo, se nós realmente deliberarmos o nosso coração, apesar de o termos movido a buscar a sua palavra, mas se nós não quisermos acolher aquilo, guardar no coração aquilo que foi dito, e se nós também não nos aplicarmos a entender aquilo que foi dito, de nada vai valer a ação biológica, o ato biológico de meramente ouvir. Então a palavra do Senhor não é simplesmente algo que precisa ser ouvido meramente. Ela precisa ser ouvida sim, mas ela também precisa ser acolhida e entendida. E até atendida, conforme a gente vai ver no terceiro conselho. Colher e entender. Acolher, melhor dizendo, e entender
essa palavra são fundamentais para uma vida com felicidade. Acolher é abrigar no coração. Se o coração se voltar para ouvir, mas se ele não quiser abrigar essa palavra, o que ele ouviu vai se dispersar, vai como fumaça, como nevoeiro de manhã, vai desaparecer quando o sol chegar. Vai se perder em meio aos ruídos diversos que se apresentam. Então é preciso acolher, mas é preciso atender. Para isso, ou melhor dizendo, entender. Para isso é necessário que a pessoa aplique o seu coração, invista tempo para entender aquilo que está escrito ali, o que o Senhor quer, e com a oração e também com a ação do Espírito Santo, trazendo iluminação, entendimento, a pessoa vai entender a vontade de Deus e assim então vai guardá-la em seu coração. Um terceiro aconselhamento que nós temos também aí na sua tela, você vai acompanhar, aplique o seu coração ao conhecimento. Aplique o coração ao conhecimento. Esse conhecimento não pode ficar apenas no campo intelectual. Muito bem, a partir do momento que você entendeu, em que você se voltou para ouvir a palavra do Senhor, através das Escrituras, que você acolheu essa palavra e entendeu essa palavra, ela agora precisa ser colocada em prática. É aquilo que eu falei ainda há pouco sobre o atender ao que está sendo escrito. Há sempre uma pergunta a ser feita quando nós estudamos a palavra do Senhor. O que isso tem a ver com a minha vida, no dia de hoje, ou com as circunstâncias que eu estou vivendo? Como que essa palavra que eu entendi, que eu acolhi no meu coração, pode ser aplicada no momento em que eu estou vivendo? De repente você é despertado para a necessidade de perdoar. Então perdoe. De repente você é despertado para a necessidade de pedir perdão. Então peça perdão, vai lá e procure a pessoa. De repente você está sendo despertado para a necessidade de evangelizar mais, para a necessidade de orar mais, para a necessidade de servir mais ao Senhor. Então aplique isso ao seu coração. Muitos são meramente ouvintes da palavra, mas como Tiago nos instrui, ouvintes esquecidos, não cumpridores da palavra. Deus não quer meramente ouvintes. Deus quer pessoas que ouçam a sua palavra, acolham no seu coração, entendam a sua palavra e apliquem essa palavra no seu dia a dia. A verdade de Deus precisa ser internalizada. A verdade de Deus precisa ser saboreada como um favo de mel em nossa boca. Ela precisa ser experimentada. A verdade de Deus precisa ser vivida. Mas eu quero ver também com os irmãos nessa noite uma promessa. E essa promessa está no versículo 19, só lembrando. Para que a tua... versículo 18. Versículo 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Porque é coisa agradável. Na sua tela, você vai ver o seguinte, uma promessa. Vamos acompanhar aqui na tela. Você tem assim, uma promessa, versículo 18, e diz assim claramente, o resultado desse esforço
para ouvir, entender, praticar e ensinar a palavra, é que isso produzirá dentro de nós imensa alegria. Será agradável ao seu coração, produzirá uma alegria imensa. Por isso que a obediência é o caminho mais curto para a felicidade. Você quer ter uma vida de alegria? Então entenda, pratique, ouça primeiro, sim, se volte para a palavra do Senhor, mas entenda também, pratique, até ensine, compartilhe dessa palavra. Isso vai provocar uma alegria no seu coração. Quantos irmãos que estão me ouvindo agora, estão acompanhando esse culto através dessa transmissão online, vão concordar comigo. Quanta alegria há no coração do crente quando ele ajuda um irmão que está passando por alguma dificuldade, com alguma palavra oriunda da palavra do Senhor. E essa palavra que vem de Deus, porque é um extrato, é tirada da própria Bíblia. Essa palavra abençoa aquela vida. E esse irmão então sai da circunstância difícil e, por fim, ele se demonstra muito grato porque essa pessoa o abençoou com uma verdade, com uma orientação vinda de Deus. Quantos irmãos, ao compartilharem do Evangelho, veem pessoas se rendendo a Cristo e participam dessa alegria de Deus, de ver aquela pessoa se convertendo. Irmãos, é uma alegria que o mundo despreza, mas é uma alegria que não se encontra no mundo. É uma alegria indizível, é uma alegria espiritual que toma o coração. Isso traz felicidade ao coração do homem. Haverá um banquete para a alma daquele que fez isso. O coração estará em festa, uma alegria indizível, que palavras não têm como expressar, e cheia de alegria, cheia de glória para a nossa vida. Nós nos sentiremos muito gratos ao Senhor por termos participado dessa da sua obra. Isso glorifica o nome dele, mas também Deus distribui essa alegria, essa sua glória conosco, reparte, compartilha com essa alegria que inunda o nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia buscar a sabedoria, buscar a felicidade, ao nos inclinarmos para ouvirmos o que Deus diz, ao entendermos, acolhermos e também ao aplicarmos e até ensinarmos a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar logo após ou dar somente alguns avisos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque tu estás nos alimentando diariamente com ela. Nós precisamos delas, precisamos ouvir todas as expressões de sabedoria que tem na tua palavra, porque nós, através da nossa obediência, nós buscamos felicidade, ó Deus. Através da nossa obediência somos felizes. Através da nossa obediência nós experimentamos de uma alegria indizível, inefável, que não há palavras para descrever tamanha alegria. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa, muitas vezes, falta de obediência. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos ouvintes esquecidos. Isso para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, duas informações, dois avisos agora. O primeiro deles é o seguinte: os irmãos que vão participar dos cultos devem dar os seus nomes. Não falte, meu irmão, a não ser por casos muito justificados. Dou graças a Deus por aqueles irmãos que faltam por algum motivo, mas procuram o pastor através do WhatsApp, através de outro meio, para justificar a sua falta. Muito obrigado, irmão, por essa seriedade e por esse respeito à autoridade pastoral. Mas
eu quero clamar. Se você der o seu nome, faça o possível, o máximo possível, para estar presente, tá bom? Mas é preciso dar os nomes, tanto para o culto da manhã, que começa a partir das 9 horas com a IBD, quanto para o culto da noite, tá bom? Que começa às 18 horas. Nós continuaremos transmitindo online, mas se você pode estar presencialmente nos cultos, dê o seu nome, se você também deseja estar presencialmente, ok? Um segundo aviso é que esse final de semana seria um final de semana onde se teria aquele feriado de carnaval. Como o carnaval foi suspenso, inclusive não é mais ponto facultativo na segunda-feira, e também muito o comércio, pelo menos que eu saiba, o comércio vai funcionar na terça, nós teremos os cultos normalmente neste domingo, tá bom? Então, nesse domingo, nós teremos o culto tanto pela manhã quanto à noite, tá bom? Que Deus te abençoe, que te dê um restante de semana feliz, sempre debaixo da sua preciosa presença. Até a próxima.